Da nossa série Um Caso de Serial Killer para cada estado do Brasil, hoje a gente vai falar sobre um caso que aconteceu em Goiás. Mas antes de eu falar sobre o caso em si, eu quero ler uma carta que esse serial killer enviou para a polícia. Goiânia, dia 21 de maio de 2012. Cara Polícia de Goiânia, venho através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto, sou um assassino em série. Ou, se preferir, podem me chamar de serial killer. Até agora matei 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas, mas meu método favorito é o esfaqueamento até a morte. Garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento, certamente fui eu. Não tentem me parar, pois vou até o fim nisso. Boa sorte a vocês, assinado Facada. Na época, a polícia achou que essa carta fosse apenas um trote, mas não era. Era realmente um serial killer que estava na cidade de Goiânia. Aliás, é muito importante a gente ressaltar que trote é crime, é feio e atrapalha a investigação. Mas voltando, depois de alguns anos, alguns jornalistas começaram a perceber que uma série de assassinatos assombrava a cidade de Goiânia. Nisso, eles decidiram questionar um delegado que trabalhava na época, chamado Murilo Palatti, se haveria ou não um serial killer à solta na cidade. O delegado disse que não, até porque as mortes que estavam acontecendo não eram semelhantes entre si e as vítimas não se pareciam. O delegado estava errado. Havia sim um serial killer na cidade, só que esse serial killer não tinha um padrão específico. Por isso que é perigoso a gente acreditar que existe padrão entre serial killers, porque muitos deles sabem que a polícia procura por um padrão. Mas vocês vão ver ao decorrer do caso que havia sim um padrão. Tiago Henrique Gomes da Rocha era o tal maníaco de Goiânia. Nascido no dia 4 de fevereiro de 1988, atualmente ele tem 36 anos. Na época dos fatos, ele trabalhava como vigia em um hospital. Nessa época, o Tiago já estava cometendo seus primeiros crimes. Ele, inclusive, tinha uma abordagem muito diferente e peculiar. Normalmente, ele procurava por mulheres que estavam sozinhas e que pareciam frágeis e bem distraídas. Nisso, ele se aproximava dessa mulher e dava um tiro a queima-roupa. E foi justamente por esse padrão da maioria das vítimas serem mulheres e também da morte ser, na maioria das vezes, por tiro a queima-roupa que a polícia finalmente se deu conta que era um caso de serial killer. Depois de finalmente chegar nessa conclusão, era hora de reunir pistas. Então a polícia começou a montar sua investigação e uma prova crucial que conectou o Tiago a esses crimes era justamente imagens de câmeras de segurança. Tanto de câmeras de segurança que conseguiram captar os assassinatos que ele cometia, e também câmeras de segurança que flagraram o Tiago cometendo vários assaltos. De acordo com as imagens dessas câmeras de segurança, a gente conseguia perceber que ele tinha um comportamento extremamente frio. Ele agia como se ele não estivesse fazendo absolutamente nada de demais ali. E é absurdo, gente. Ele dava um tiro e agia como se nada tivesse acontecido. Assaltava uma padaria, assaltava um comércio e agia como se nada tivesse acontecido. Então a gente consegue ver muito a frieza específica deste caso. E também, através dessas imagens, a polícia conseguiu perceber que ele estava utilizando uma moto da marca Honda. E eles perceberam também que a placa desta moto estava adulterada. Inclusive, essa informação da placa adulterada foi muito importante, porque daí a polícia decidiu procurar por todos os casos de roubo de motos Honda ali na região, e eles encontraram um que se encaixava perfeitamente, e esse roubo tinha acontecido em um supermercado. Eles vão até o supermercado, pedem por imagens de câmeras de segurança. Adivinha quem estava nas imagens? Exatamente, o Tiago. Em 12 de outubro de 2014, o Tiago vai até uma lanchonete usando um capacete e chegando lá ele simplesmente adentra no restaurante e tenta dar um tiro numa mulher que estava numa mesa com o seu namorado, só que a arma falha 2 vezes, então ele acaba desistindo e friamente, como se ele não tivesse feito nada demais, ele vai embora do lugar. E justamente por conta desse caso da lanchonete que a polícia consegue as impressões digitais do Tiago. Aí que entra, acho que uma das partes mais bizarras, que justamente por conta das impressões digitais que a polícia conseguiu, eles decidem investigar mais um pouco e descobrem que aquela carta que eu li lá no começo do vídeo tinha uma impressão digital que batia perfeitamente com a impressão digital do Tiago. Ou seja,
E se eles tivessem investigado toda essa história lá em 2012 e não só em 2014? Em 14 de outubro de 2014, o Thiago foi finalmente preso porque tinha várias provas contra ele e confessou todos os seus crimes logo de cara. Ele confessou ao todo 29 homicídios. A gente não sabe até hoje quantas vítimas o Thiago realmente cometeu. E uma coisa bizarra é que várias mulheres mandaram cartas de amor para ele enquanto ele estava preso e ele recebeu o diagnóstico de psicopata. Ele tá preso até hoje, como ele passou por vários julgamentos separados, se a gente somar as penas dele, dá mais de 100 anos de prisão. Mas como ele foi julgado pela lei antiga, ele vai ficar 30 anos preso. Lembrando que saiu um episódio completo desse caso lá no meu podcast, o Apenas um Podcast. Oi, amores! Vocês estão sabendo desse caso aqui? Desse cara que apareceu essas manchas na mão dele? Um homem de 40 anos que não teve a identidade divulgada foi até um hospital da Flórida. Ele tinha essas mesmas manchas na sola do pé e nos cotovelos e também na pálpebra do olho. Durante a consulta, esse cara começou a contar que há 8 meses atrás ele começou a fazer uma dieta radical. Ele cortou todas as fontes de carboidrato e só se alimentava de produtos de origem animal. Ele só comia carne, queijo, ovos, leite, manteiga. Comia tudo isso sem nenhum tipo de restrição. Por exemplo, já teve dias dele comer 3 quilos de queijo, tabletes inteiros de manteiga. E esse cara contou que nos primeiros meses ele perdeu peso, ele começou a se sentir melhor, ele tinha mais disposição. Mas aí começaram a surgir essas bolinhas amarelas na pálpebra dele, depois nas mãos, depois nos pés, no cotovelo, e o negócio começou a aumentar muito. Ia ficar desse jeito aqui e ele ficar completamente apavorado e correr pro médico. E, gente, vocês sabem o que é isso aqui na mão dele? Isso aqui são depósitos de colesterol. Isso aqui chama chantelasma. É muito comum dar isso na pálpebra das pessoas que estão com um nível alto de colesterol no sangue. Só que no caso desse cara, o nível estava tão absurdo que deu na mão, no pé, no cotovelo, em tudo. O nível normal de colesterol é até 190 miligramas, se eu não me engano. E o desse cara estava mais de 1000. Depois disso foi prescrita uma dieta balanceada para esse cara, né? Porque, gente, quem diria que comer tabletes de manteiga puro fazia mal? Quem diria? E para o chantelasma em si tem alguns tratamentos, cirurgia, laser, peeling, para poder retirar esse acúmulo ali que fica debaixo da pele. Um negocinho chato de tratar, tá? Porque eu lembro que a minha mãe teve isso na pálpebra e ela teve que fazer uma cirurgia para retirar. Foi bem chatinho de cuidar. Se você assistiu Wandinha, você provavelmente lembra dessa cena onde a professora entrega uma flor para Wandinha, e o nome dessa flor é Dália Negra. Mas você sabia que essa flor foi nomeada como um dos casos mais bizarros e misteriosos da história? Não? Então bora pro caso de hoje. Era dia 15 de janeiro de 1947, quando um corpo foi encontrado num terreno baldio em meio a ervas daninhas, no bairro de Laymanport, em Los Angeles. O corpo encontrado era da jovem de 23 anos Elizabeth Short, que era garçonete e atriz. Mas a grande peculiaridade desse caso foi que, logo que o corpo foi encontrado, ele evidenciava grandes marcas de violência. A mulher, que então ficou conhecida como Dália Negra, teve seu corpo literalmente ao meio. Ela foi encontrada nua, deitada de costas com os braços acima da cabeça, com a sua boca cortada de orelha a orelha, fazendo aquele famoso sorriso coringa. Aqui a gente tem uma simulação de como teria ficado o corpo. Coisa grotesca, que até hoje todo mundo que vê fica chocado. Até hoje eles não sabem ao certo como que ela foi capturada ou quanto tempo que ela ficou em cativeiro, mas eles estimam que ela foi capturada do dia 9 ao dia 15. Foi o tempo que ela ficou sumida. Aqui foi como teria ficado a parte de baixo do corpo. E uma peculiaridade dele é que o corpo estava todo limpo. Ele não estava sujo de sangue, como se a pessoa tivesse lavado antes de colocar o corpo ali. Só que durante as investigações desse caso aconteceram vários problemas. Primeiro que esse caso ficou muito famoso na mídia, as pessoas tiraram muitas fotos do corpo dela, foi uma violação assim sem tamanho. As pessoas mandavam mensagens para a polícia fingindo ser o assassino. Isso atrapalhou demais a investigação. Fora que na época eles não tinham uma perícia apurada. Eles não conseguiram detectar digitais ou DNA. E até hoje não se sabe quem fez, o porquê, e é o maior mistério de Hollywood até hoje. Você já viu quão macabros são os depoimentos dados pelos irmãos Cravinhos no que se refere à reconstituição do crime, do exato momento onde eles ceifam a vida do Manfred e da Marisa, os pais da Suzanne von Richthofen? Vem cá que eu te conto essa história. Na hora do crime, o Daniel Cravinho estava posicionado no canto esquerdo da cama, ao lado do Manfred, enquanto o Christian estava posicionado do lado direito, perto da Marisa. Pois bem, passados alguns segundos, eles ficaram imóveis, em silêncio, meio que estáticos.
Nisso, o Manfred acaba se mexendo, vira de peito para cima na cama e acaba despertando. Nesse momento, o Manfred fica frente a frente com os seus assassinos. Momento em que esboça uma reação, porém, simultaneamente, o Daniel, que não tinha nenhuma experiência em crimes, cerra os dentes, faz uma força descomunal na barra de ferro e desfere golpes contra a cabeça do Manfred. Gente, a primeira paulada, ela foi tão brutal, mas tão brutal, que ocasionou um afundamento do crânio, mais precisamente da região parietal direita. Em seguida, ele também leva algumas pauladas no tórax e vem a óbito minutos depois. De acordo com o Daniel, o Manfred faleceu em torno da 10ª paulada. A woman of most, it's a man you can slap but can also stroke. Going in the wind as an empty of the truth that is naked. It's verbatim. Basicamente, no dia 16 de janeiro de 2023, enquanto a Marlene Martins se gravava fazendo exercícios, porque ela gravava vídeos pra internet, TikTok, Instagram, o Alexandre Pinedo, que era o esposo dela, entrou no quarto e começou a discutir com ela por uma crise muito forte de ciúmes que ele tava tendo naquele momento. E no meio da discussão, ela até gritou para que os vizinhos ajudassem ela, para que fizessem alguma coisa, e um dos vizinhos chamou a polícia, mas foi tarde demais, porque nesse meio tempo ele pegou uma faca e matou ela. O filho dela, que tava jogando no momento da discussão, ele saiu do quarto para tentar salvar a mãe, mas já era tarde demais. Quando a polícia chegou no local, ele disse que também queria se matar, mas ele não teve coragem. Eu vou postar o vídeo da confissão dele lá no stories do meu Instagram e num destaque assim eu vou fazer pra quem perder, porque senão eles derrubam o vídeo, porque é muito forte. Eles eram casados desde os 17 anos de idade dela e na delegacia de Borja, na cidade onde tudo aconteceu, já tinha registros de agressão contra o Alexandre Pinedo. Eles ficaram casados por 12 anos e a família dele e dela ficaram chocados com tudo que aconteceu, mesmo sabendo do temperamento forte que ele tinha. O Alexandre Pinedo está em prisão preventiva e não tem nenhuma informação de com quem o filho dele ficou. Esses adolescentes violaram e arrastaram o cadáver pra fora, isso num cemitério lá em Curitiba. Eu realmente não consigo acreditar nesse vídeo que eu tô vendo. E elas ficam o tempo todo perguntando: você tá me gravando? Grava a gente fazendo isso. Gente, é bizarro. Olha elas puxando o cadáver. E vocês acham que não pode piorar? Puxou. Olha isso. A cabeça, olha a cabeça. Nossa, gay. Não é possível que em nenhum momento elas pensaram no crime que estavam cometendo. Olha, morreu de terno. Será que morreu no casamento? Fora a falta de respeito. Isso é bizarro. Ah, mano, eu queria... Olha, morreu assim ainda. Olha Nossa, isso. mano, eu queria encontrar alguém assim, bebê, tipo assim. É tão mais legal. Você não precisa nem longe para ver que além da falta de respeito e humanidade, essas garotas cometeram vários crimes. O artigo 210 fala sobre violação e destruição de sepulturas. O artigo 212 fala sobre o desrespeito aos mortos, com relação a menosprezar, ultrajar ou tratar com desprezo e sem o devido respeito o cadáver ou as cinzas de uma pessoa. Eu não sei onde a gente vai parar, como é que em nenhum momento passou pela cabeça daquelas pessoas o quão doentio era aquilo que elas estavam fazendo. E além de doentio, bizarro, repugnante, é criminoso, né, gente? E no final elas ainda falam que seria muito mais divertido se elas encontrassem um cadáver de um bebê, por exemplo.